Em julho de 2017, com 20 aninhos, eu tranquei a faculdade de fisioterapia e decidi fazer o intercâmbio de au pair. Eu já mencionei o meu intercâmbio nesse canal algumas vezes, mas nunca fiz um vídeo específico falando sobre a minha experiência. Se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana, ou como meus alunos gostam de me chamar, Teacher Gica. Eu sou fisioterapeuta e professora de inglês e hoje vou contar um pouco sobre o intercâmbio de au pair que mudou a minha vida. Se você nunca ouviu falar, o intercâmbio de au pair é um intercâmbio onde você vai para uma casa de família. Eles te dão estadia, comida e, em troca, você cuida da família, né, dos filhos dessa família. Então, é um intercâmbio de babá, você vai trabalhar como babá. Você também ganha um salário, na época era, acho que $200 por semana, o que é ok, já que a família paga o resto das suas despesas. E como eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, de fazer intercâmbio, e não tinha condições de fazer outro tipo de intercâmbio, como um high school, um intercâmbio de estudo de inglês, essa foi uma ótima alternativa para eu realizar o meu sonho de morar nos Estados Unidos. Então eu iniciei o meu processo, fiz a minha carteira de motorista, que é um requisito para você ser au pair nos Estados Unidos, e fiquei online nessa plataforma que é tipo um Tinder. Então você fica lá como au pair e você vê outras famílias. As famílias entram no seu perfil, vocês conversam e no fim, se der match, vocês realmente firmam um contrato e você vai para casa deles para trabalhar na casa deles, na família deles. Então eu fiquei online nessa plataforma numa quinta-feira. A minha família entrou no meu perfil na sexta-feira, no sábado tivemos a primeira chamada de vídeo e na segunda nós já tivemos match. Se você nunca ouviu falar sobre o processo de au pair, eu vou te dizer que isso é algo incomum. Normalmente as pessoas ficam online um bom tempo, conversam com diversas famílias. Pra mim, não foi assim. Eu conversei com uma família só e já fechei com eles. Então, a família era da Califórnia. Eu sempre tive sonho de morar na Califórnia. Então, quando eles entraram no meu perfil, eu já senti que seria algo especial, que realmente seria a família que eu ia ficar. Eles tinham apenas uma filha, uma menina de 5 anos, então também seria menos trabalho, né? Não seria algo como cuidar de 3 crianças, 5 crianças. Então, pra mim também foi um alívio que era só uma criança, parecia algo que não ia ser tão cansativo e exaustivo pra mim. E lá fui eu pra Califórnia, pros Estados Unidos, saí de casa pela primeira vez, com 20 anos, fui morar fora pela primeira vez, saí do Brasil também pela primeira vez, e a minha rotina basicamente era acordar umas 7h30 da manhã, ajudar a menina a se arrumar pra escola, dar café da manhã e levá-la para a escola. Enquanto ela estava na escola, eu tinha ali umas 3, 4 horas livres. Depois buscava ela na escola, almoçávamos, tô fazendo assim, almoçávamos, porque o almoço nos Estados Unidos é um sanduíche, snacks, não é um almoço completo, arroz e feijão como nós temos no Brasil. E depois à tarde ela sempre tinha atividades, então era uma rotina tranquila. Eu levava ela pra cima pra baixo e ficava com ela, fazia companhia. Então ela tinha tênis, balé, dança, aulas de piano, ela sempre tinha alguma atividade, então eu levava ela até as atividades, ficava lá, assistia e depois íamos para casa. Depois as minhas atividades eram cuidar de tudo em relação à menina, então lavar as roupas dela, fazer comida para ela, dar banho, ajudar ela também a fazer homework. Então, quando os pais chegavam em casa à noite, ela já estava de banho tomada, já tinha jantado, e aí sim eu ficava off, ficava disponível à noite para fazer o que eu quisesse. Eu tinha fins de semana e feriados livres, então isso me ajudou muito a viajar, que era o meu maior objetivo. Eu queria conhecer muitos estados, muitas cidades nos Estados Unidos, e foi o que eu fiz. Eu conheci 11 estados, então parece que é pouco tempo, as 2 semanas de férias remuneradas que você tem com au pair, mas se você organizar direitinho dá pra fazer bastante coisa, e foi o que eu fiz na época. Lembrando que o intercâmbio de au pair é um intercâmbio muito acessível, porque você só paga a taxa pra agência, a família paga suas passagens, então realmente vale a pena. Se você não tem uma outra maneira de fazer intercâmbio, tiver vontade de fazer intercâmbio. Claro que ele tem uma idade limite, você pode fazer dos 16 aos 27 anos, então antes de completar 27 anos, né, então até 26 e 11 meses, você pode fazer o intercâmbio de au pair. O meu maior choque cultural foi com certeza a comida. Eu apanhei muito, porque
eu não conseguia me alimentar de forma saudável, eu engordei 10 quilos em um ano. A menina que eu cuidava só comia porcaria, mac and cheese, não comia nada de vegetais e era uma luta todos os dias pra tentar fazer ela comer melhor. No fim, quando eu fui embora, ela já comia brócolis, cenoura e feijão, então foi uma vitória pra mim sair de lá e ajudar para que ela comesse um pouco melhor, de forma um pouco mais saudável. Mas como eu falei, a família providencia comida para au pair, então eu precisava aceitar o que tinha disponível na época, então pra mim essa foi a coisa mais difícil, não conseguir me alimentar de forma saudável. E em relação ao meu inglês, eu sempre conto essa história para os alunos porque foi algo realmente significativo. Antes do intercâmbio de au pair, eu já tinha um inglês muito bom, eu aprendi inglês sozinha, inclusive quando eu fiz a primeira chamada de vídeo com a minha família americana, eles elogiaram o meu inglês, elogiaram a minha pronúncia, então eu fui já com um bom inglês. Teve um momento no meu intercâmbio de au pair que eu entendi a importância de ter um bom inglês para fazer um intercâmbio, que foi quando eu tive que levar a menina que eu cuidava no médico, ela tava com uma amidalite, e na hora da consulta ele, viu que ela tinha, fez os exames, e na hora de receitar, ele disse que iria receitar uma amoxicilina para ela. E nisso, me deu um estalo e eu lembrei de uma conversa que eu tive com a família, ainda quando eu tava no Brasil, por chamada de vídeo, em que a mãe da menina mencionou que ela era alérgica à amoxicilina. Imagina se eu não tivesse um bom nível de inglês, se eu não tivesse um ouvido afiado. Eu não ia entender, não teria entendido naquele momento da chamada de vídeo que ela tinha uma alergia à amoxicilina. Então eu pude falar para o médico nesse momento que ela era alérgica e ele pensou em uma outra alternativa. Então, obviamente, o intercâmbio de au pair, ele traz muita responsabilidade porque você tá cuidando de crianças, tá cuidando de crianças de outras pessoas. Então, eu sempre ficava apavorada quando eu via meninas au pairs que faziam esse intercâmbio sem um bom nível de inglês, porque é muita responsabilidade você tá numa situação em que você é responsável por crianças e você não tem um inglês bom para entender o que tá acontecendo, o que elas estão sentindo, talvez o que o médico fala sobre elas, o que os professores falam que tá acontecendo. Independente do tipo de intercâmbio que você vai fazer, é muito importante que você tenha um bom nível de inglês. Claro que nesse exigia mais por conta da responsabilidade, mas qualquer tipo de intercâmbio que você fizer, você vai se beneficiar muito de ter um bom inglês por algumas razões, como, primeira, comunicação, conhecer pessoas. Se você não tem um bom inglês, você fica preso a só fazer amizade com brasileiros, você não tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, de aprender mais sobre aquela cultura. 2, você também não se coloca em situações de desconforto, porque você fica sempre pensando, eu não tenho inglês pra isso, eu não vou conseguir fazer isso. Então você deixa de viver coisas importantes só porque o seu inglês não é bom. Então eu acho que independente do intercâmbio, é muito importante que você vá já com um bom inglês. Não espere chegar nesse país, nesse lugar que você vai para melhorar o seu inglês, porque isso vai sim dificultar a sua experiência. Intercâmbio já é uma coisa que nos traz perrengue. Se você não tem inglês bom, então aí é perrengue em dobro. Falando em perrengue, me perguntaram se tinha algum perrengue de intercâmbio, e claro que tem muitos perrengues, mas o principal é um perrengue que eu passei indo até o DMV, que é o CFC nos Estados Unidos, né? O lugar onde você faz sua carteira de motorista. Eu estava indo até o CFC, ao DMV dos Estados Unidos, quando eu fui parada por um policial por estar em excesso de velocidade. Olha a ironia da coisa. Eu estava indo fazer minha carteira de motorista e fui parada e levei uma multa grande, uma multa gorda de excesso de velocidade. Por que acontece? Na Califórnia você pode dirigir com a sua PID, que é aquela permissão internacional para dirigir, durante 3 meses. Então, nesses primeiros meses de intercâmbio, eu ainda estava só com a PID. E aí, nesse momento, eu estava indo fazer a minha carteira de motorista, tinha um horário marcado, estava atrasada, e aí estava em excesso de velocidade. Mas aprendi a minha lição, nunca mais fiz isso, e realmente a multa foi gorda. Não valeu a pena, viu? Era mais fácil eu ter perdido o horário e ter marcado por outro dia. E por último, me perguntaram se a experiência vale a pena. Com certeza a experiência vale muito a pena. É claro que a família que você escolhe muda tudo. Eu tive sorte de ir para uma boa família. Eu
não era tratada como parte da família, então eles não me tratavam como filha. Eu sei que muitas au pairs têm essa experiência e até sonham em ter essa experiência, mas eu particularmente gostei muito de ser tratada com respeito e com realmente ter uma relação profissional com a família. Porque você tá indo lá pra trabalhar, tudo bem que você mora na família dessas pessoas, mas ainda assim é um intercâmbio de trabalho. Então, se você vai com as expectativas certas, se você escolhe uma família que vai te tratar com respeito, eu acho que realmente é um intercâmbio que vale muito a pena por ser tão acessível, tão barato. É uma oportunidade de você viajar, de você conhecer pessoas novas, até de guardar dinheiro se você não tiver esse sonho de viajar tanto como eu fiz. Eu conheci muitas au pairs que queriam guardar dinheiro, que elas usaram aquele ano de intercâmbio para isso. Eu hoje não voltaria a ser au pair, até porque eu não tenho idade, mas eu sei que muitas au pairs fazem 2 vezes, né? Elas fazem o programa de au pair 2 vezes. Eu não faria de novo porque eu acho que eu já vivi essa experiência e hoje, se eu fosse fazer outro intercâmbio, eu faria um intercâmbio de mestrado, de estágio na minha área. Eu tentaria direcionar para o meu lado profissional, para que me ajudasse mais profissionalmente. Ainda no meu intercâmbio de au pair, eu tive a oportunidade de fazer um curso de extensão na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, um intercâmbio em fisiologia humana, que é a minha área, né? Eu sou fisioterapeuta, então foi muito proveitoso para isso também. Então essa foi basicamente a minha experiência com o intercâmbio de au pair. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, você pode mandar aí nos comentários que eu vou ficar feliz em responder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de saber um pouquinho mais do meu intercâmbio e I'll see you next time. Have a great day. Bye bye.